A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, sou especialista na evangelização e discipulado de crianças, trabalho principalmente com crianças em situação de risco. Esse é um curso gratuito oferecido pelo Centro de Treinamento Barak, os segredos de aulas atrativas para crianças. Esse curso foi dividido em 3 módulos ou 3 aulas. Na primeira aula você aprendeu como é importante aulas atrativas para crianças no Ministério Infantil. Na segunda aula a gente falou de algumas coisas que podem tornar a tua aula desinteressante às crianças. E nessa terceira aula, aquilo que você está desejando, que é aprender os segredos de uma aula atrativa para crianças. Lembrando sempre, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário no final dessa aula, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida, deixa o teu like, porque isso é muito importante para tornar a nossa aula relevante. Quando nós começamos a primeira igreja da criança em Campinas, nós entendemos que nós precisávamos de um órgão de ensino para multiplicar o conhecimento na área infantil e abençoar a vida das pessoas que estão no Ministério Infantil. Uma das grandes dificuldades no Ministério com criança dentro das igrejas é a falta de conhecimento da área infantil. Então nós criamos o Centro de Treinamento Barak. Muitas pessoas me perguntam o que é Barak. Barak é uma palavra hebraica, é o verbo hebraico abençoar. Então a ideia do Centro de Treinamento Barak é abençoar a tua vida através do conhecimento. E como nós abençoamos vida? Oferecendo cursos de qualidade sem custo nenhum. Então esse curso que nós estamos te oferecendo é totalmente gratuito. Você tem direito a um e-book completo com todo o conteúdo e um certificado do curso que você participou. Isso é uma maneira de nós te abençoar e te ajudar. Eu falo que quanto mais pessoas preparadas no Ministério Infantil, mais crianças serão alcançadas para o reino de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os segredos de uma aula atrativa. Pastor, o que faz uma aula atrativa para as crianças? Como é que eu posso deixar a minha aula atrativa para as crianças? Primeira coisa importante para uma aula atrativa, conheça o teu público. Então, a primeira coisa que eu preciso é conhecer o meu público. Quando nós falamos de criança, nós precisamos entender que as crianças têm fase de desenvolvimento diferente e ela tem interesse diferente em cada fase do seu desenvolvimento. Então, o professor que ensina crianças de berçário e maternal até 5 anos de idade, os interesses, a maneira de ensinar é totalmente diferente daquele que ensina pré-primários e primários até 8 anos de idade. É totalmente diferente. Aqueles que ensinam juniores ou adolescentes é diferente a maneira de ensinar. Então, cada faixa etária tem um interesse diferente, uma maneira de aprender diferente, tem algo diferente que chame a sua atenção. Então, a primeira coisa de uma aula atrativa é quando eu penso no meu público, quem eu vou atender. São crianças pequenas até 5 anos de idade? Opa, são crianças pequenas. Então, o que chama a atenção dessas crianças? Elas amam som. Então, quanto mais eu associar som e música a essas aulas, vai se tornar atrativo a essas crianças. Outra coisa importante, eles amam repetição. Então eu posso repetir a história, posso contar a mesma história várias vezes. Para eles é algo fascinante, eles amam isso daí. Mas em contrapartida são crianças que a atenção é muito limitada, o tempo de atenção é curto. Então eu preciso entender que uma aula atrativa para essas crianças precisa ter várias atividades. Então é importante eu conhecer o meu público. Então qual é o público que eu vou atender? Eu vou atender crianças de 6 a 8 anos de idade. Eles estão vivendo a fase da descoberta, eles amam descobertas, são muito curiosos. Então esse tipo de criança eu vou explorar as descobertas com ele. Quem sabe incentivá-los a ler a Bíblia, uma passagem que eles não conhecem, um detalhe de uma história que eles ainda não sabem. Opa, nós vamos estudar sobre Davi e Golias. Sabe quanto Golias media de altura? Não, 2,98 m. Então eu vou falar para eles, olha, a Bíblia dá referência em côvados e vou explicar o que era um côvado. Então essas crianças, eles são apaixonados por essas coisas novas, por novidade. Então uma aula atrativa para eles é a aula que traga coisas novas para eles. Juniores,
de 10 a 12 anos de idade, eles não gostam de repetição, eles não gostam de rotina. Então eu devo entender que essas crianças, eles não gostam de coisas repetidas, mas também são muito curiosos e gostam de novidades. Então eu posso motivá-los. Olha, vamos fazer uma pesquisa? Nós vamos falar sobre a Arca de Noé. Vamos fazer uma pesquisa, qual tamanho teria a arca, qual é a altura. Nós vamos falar sobre a vida de Jesus, vamos pesquisar quem governava, onde Jesus vivia, como era a vida das pessoas naquela época. Então eu vou explorar isso, esse tipo de coisa que vai me ajudar. Então a primeira coisa para uma aula atrativa, você precisa conhecer. Pastor, o que eu preciso estudar? Características comportamentais das crianças, entender em cada faixa etária o que chama atenção, como é que eles aprendem, qual é a estratégia. Então isso vai te ajudar bastante. Então a primeira coisa numa aula atrativa é quando eu conheço o meu público e preparo coisas que chamem a sua atenção e que levem ele a se envolver na minha aula. Então isso é importante, conheça o teu público. Segunda coisa importante, promova interatividade nas tuas aulas. Então traga coisas que vão motivar o teu aluno a participar da tua aula. Então promova momentos na tua aula de interatividade, que o aluno possa participar. Então lembrando você que uma aula monótona, parada, isso mata o teu aluno. As crianças não suportam ficar muito tempo sem fazer nada. Então, quando eu tenho uma aula bíblica que está promovendo para eles tempo de ociosidade, eles vão, lembre disso, eles vão procurar algo para fazer. E muitas vezes isso que ele vai procurar para fazer vai roubar a atenção dele da aula. Então torne a tua aula mais interativa possível, promova maneiras do aluno participar. Como é que eu faço isso, pastor? De repente na leitura bíblica, nós vamos ler um texto, cada um vai ler um versículo, ou alguém vai ler e todo mundo vai repetir. Memorização de versículo interativo. Nós vamos memorizar o versículo fazendo o mestre mandou. Então eu vou dar uma ordem, põe a mão na cabeça e fala o versículo, põe a mão nos pés e fala o versículo. Então eu vou fazer com que essa criança interaja na aula, ele tem atividades que vão promover a interatividade. Então uma aula atrativa, ele pensa no público que ele está atendendo, o professor torna essa aula interativa, ele procura tornar essa aula interativa. Outra coisa importante, ele traz para suas aulas atividades lúdicas. Pastor, o que é o lúdico? O uso de brincadeiras e jogos. Você sabe que pode ensinar crianças através de uma brincadeira. Eu posso trazer no momento da minha aula uma brincadeira que vai reforçar aquilo que eu vou ensinar. Eu posso trazer na minha aula uma dinâmica que vai reforçar aquilo que eu estou ensinando. Então abuse de atividades lúdicas na sala de aula. Muitas vezes o professor não conhece essas outras ferramentas que podem ajudar bastante. Então busque conhecer mais sobre o lúdico na sala de aula e quanto isso é importante para o aprendizado infantil. Outra coisa importante, promova histórias interativas. 90% da nossa aula, o sucesso da nossa aula é a contação da história bíblica. É contar histórias bíblicas que mexam com a emoção da criança, que levem a criança a refletir. Eu acho lindo quando Davi pecou, Deus manda um profeta e o profeta vai contar uma história para Davi. O profeta Natan conta a história de um homem que pegou a única cordeira do outro homem e matou aquela cordeira. E a Bíblia diz que quando ele terminou a história, Davi se emocionou. Davi ficou com raiva, mandou matar aquele homem, mas mexeu com a emoção de Davi. Então, histórias que sejam vivas, que tragam realmente emoção para as crianças, que façam as crianças se emocionar, as crianças realmente se envolver. Então, promova histórias interativas, que pode ser através de as crianças fazerem som na história, as crianças na história fazer um teatro de fantoches, as crianças fazer um teatro e representar aquilo que é a história. Então, quando eu promovo histórias interativas que mexam com a emoção da criança, que levem a criança realmente a sentir o impacto daquilo que está sendo ministrado, isso vai tornar, sem dúvida nenhuma, a minha aula atrativa às crianças.
Lembrando, nós estamos abrindo as inscrições para o curso Dominando a Arte de Contar Histórias. Como a história é tão importante para a aula bíblica, para uma aula bíblica atrativa, nós notamos que muitos professores de ministério infantil têm muita dificuldade na contação de história. E no ministério com crianças, dominar a arte de contar história faz toda a diferença. Então nós elaboramos um curso que vai suprir todas as tuas necessidades na área de contação de história, vai mudar a tua maneira de apresentar a história bíblica para as crianças. É um curso rápido, ele vai ter duração de 30 dias e nesses 30 dias nós vamos trabalhar com 4 módulos específicos. Primeiro, a importância da contação de história na vida da criança. Segundo, métodos diferentes de contar histórias para crianças. Terceiro, técnicas de contação de história para crianças. E o último, estratégias para contar histórias para criança. O que esse curso pretende? Te dar ferramenta para no momento de contar uma história para criança, seja na escola bíblica infantil, seja no culto de criança, o coração da criança seja alcançado pela palavra de Deus e você seja um instrumento de bênção na vida dessa criança. Então, se você tem sede de aprender realmente a contar histórias que mexam com o coração da criança, que as crianças possam ser alcançados pela palavra de Deus através de uma história que você vai contar, você não pode deixar de se inscrever nesse curso. Lembrando, as vagas são limitadas. Pastor, por que você não abre vaga para todo mundo? Porque assim a gente não consegue atender com qualidade todo mundo. Então, vagas limitadas. Se você quer mais informação, WhatsApp 19 981 16 80 12 e nós vamos te dar mais informação sobre o curso Dominando a Arte de Contar Histórias, que vai abençoar a tua vida mais ainda. Outra coisa, outro ponto importante para tornar a tua aula atrativa às crianças: use a música. Então a música ela tem um grande efeito pedagógico na vida das crianças. Então traga louvores relacionados àquilo que você está ensinando, faça a memorização num versículo criando uma música. Então a música ela tem um efeito muito grande no ensino de crianças. Então como é que eu faço para deixar a minha aula atrativa? Uma das coisas importantes é variar a maneira de ensinar. Existem várias maneiras de ensinar. Posso contar a história, posso fazer uma atividade de reforço, posso fazer uma dinâmica, posso usar uma música, posso fazer uma peça de teatro. Então eu consigo usar vários recursos para tornar minha aula interessante. Então use a música, abuse da música para que ela possa realmente reforçar o seu ensinamento e mover o coração das crianças. Outra coisa muito importante, varie as atividades de ensino. Então use todas as maneiras possíveis. Paulo fala assim: eu fiz de tudo para que de todas as maneiras Cristo pudesse ser conhecido por todos. Então use todos os recursos, todas as maneiras possíveis para alcançar as crianças. Seja através da música, seja através da contação de história, seja através de um caça-palavra, seja através de um desenho a ser pintado, de uma atividade manual, mas use todos esses recursos e varie a metodologia. Eu usei esse método nessa aula, agora na aula que vem eu vou usar outra maneira diferente para alcançar o coração das minhas crianças. Isso vai ser muito importante para tornar a tua aula atrativa às crianças. Outra coisa importante, envolva todos. Eu vi que quando nós fizemos uma pesquisa, grande número de professores que estão nesse curso trabalham com classe mista. Então tem alunos pequenos e alunos grandes na mesma sala de aula. E às vezes o professor diz assim: pastor, eu não sei como é que eu trabalho com esses alunos. Nós criamos um curso só para isso, te ensinar a trabalhar com classe mista. Se você tem interesse, entre em contato conosco, nós vamos te ajudar a trabalhar com classe mistas. E o que acontece numa classe mista? Eu tenho crianças pequenas e crianças maiores. Então muitas vezes o professor ele faz o quê? Ele isola um grupo. Ou ele faz atividades só
só para o grande ou ele faz atividade só para o pequeno. E aí fica difícil, porque quando o grupo maior está tendo atividade e o menor não está envolvido, eles vão fazer outras coisas. Ou quando os menores têm atividade e os maiores não têm interesse, eles vão buscar outra coisa para fazer. Então o que eu vou fazer, pastor? Fazer atividades que envolvam a todos. Eu preciso ter em mente o que dá para fazer com todos e o que eu preciso fazer de maneira separada. Contar história. A contação de história dá para fazer com todos e usar recursos que vai alcançar a todos. Atividades. Eu posso fazer atividade específica para o grupo de crianças pequeno e atividades específicas para o grupo de crianças maiores. Quando eu tenho classe mista, o que eu faço? Vamos dizer assim, para os pequenos eu trago um desenho para colorir. Para os maiores eu trago um caça-palavra, então eles vão ter atividades diferentes. E na tua sala de aula você vai dividir em 2 grupos. Olha, o grupo que sabe ler e o grupo que não sabe ler. É uma das maneiras mais simples de dividir as pessoas e conseguir envolver todos. Mas pense sempre nisso, as atividades desempenhadas na sala de aula precisam envolver a todos. Então eu preciso de atividades que vai alcançar as crianças pequenas e atividades que vai alcançar as crianças maiores. Outra coisa importante, abuse da tecnologia. Tem muitos recursos tecnológicos que dá para se usar com as crianças. Então traga recursos tecnológicos e abuse da tecnologia para ajudar as suas crianças. Quem sabe os maiores todos têm WhatsApp. Começa a fazer pergunta na semana sobre a lição, começa a dar alguns pontos importantes no WhatsApp para que eles já vão se integrando na missão, na lição que vai ser ensinada. Começa a memorização do versículo, mandando o versículo. Você vai abusar da tecnologia e ajudar as crianças. Por fim, traga para o aluno coisas que vão envolver o aluno na aula. Então eu consigo pedir uma pesquisa na semana, para que o aluno pesquise na semana, uma leitura bíblica que ele possa fazer em casa na semana, para que quando chegue na aula esteja inteirado no assunto. Então envolva o teu aluno fora da sala de aula. Isso também é importante, porque quando ele vem para a sala de aula, às vezes ele tem muitas perguntas, muitos interesses, isso vai tornar a tua aula atrativa. Outra coisa muito importante, ofereça atividades práticas. Passou o que é? A oportunidade da criança praticar aquilo que ela aprendeu. Então, eu estou ensinando sobre amor ao próximo no inverno. Vamos arrecadar agasalho para as famílias carentes? Estou ensinando sobre amor ao próximo. Vamos arrecadar alimento para que possamos ajudar a assistência social da igreja? Estou falando de evangelismo. Vamos para as ruas falar de Jesus para as crianças? Promova atividades práticas para as crianças, isso vai ser muito importante. E por fim, use o ambiente. Normalmente eu falo assim, eu posso mudar a posição das cadeiras para já causar um impacto na criança. Ele chega, as cadeiras estão diferentes, o que vai acontecer hoje? Posso usar o chão, trazer um tapete, vou falar sobre o Sermão do Monte, naquele dia todo mundo sentar no chão para falar do Sermão do Monte. Então eu vou explorar o ambiente, trazer um cartaz, trazer alguma coisa que chame a atenção da criança, para que ele já cative a sua atenção na aula. Certa vez eu fui dar uma aula sobre a tentação de Adão e Eva e eu cortei um galho muito grande e coloquei num vaso no meio da sala de aula. E quando eles chegaram tinha uma árvore artificial no meio da sala de aula. Eles ficaram tão curiosos, tio, o que é isso? Eu explorei o ambiente para poder ministrar e cativar a atenção dessas crianças. Então isso é muito importante, essas orientações podem fazer toda a diferença na tua sala de aula. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, abençoando a tua vida. Última senha, anote a última senha. Variação de maneiras de ensinar produzem atenção. Última senha, variação da maneira de ensinar produz atenção. Última senha, variação da maneira de ensinar produz atenção. Deus te abençoe, foi muito bom ter você conosco. Anote a senha 1, 2 e 3, mande para a gente, solicite o teu certificado, o prazo de envio do certificado até 30 dias do final do curso. Que Deus te abençoe, foi muito bom ter você como aluno, fique na paz do Senhor, amém.